E é bom você compreender. Por isso, leia para estar por dentro, tá bom? Ontem nós falamos um pouquinho sobre a grande vitória que Deus nos oferece através dessa mensagem do Evangelho Eterno. E esse Evangelho, ele é um Evangelho poderoso. Nós vimos que esse Evangelho, ele fala da graça de Deus, ele fala do amor de Deus. Esse Evangelho, ele brota do coração de Deus e ele é transmitido através da nossa vida às pessoas que estão ao nosso redor. Mas a palavra de Deus, ela também coloca um pouco mais claro como que funciona esse Evangelho. Qual a mensagem específica que deve ser transmitida nesse Evangelho. E nós vamos estar falando sobre isso hoje. Então, abra sua Bíblia de Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos dar sequência à mensagem de ontem, Apocalipse, capítulo 14. Porque nós vamos estar avaliando ali alguns detalhes interessantes dessa última mensagem. Mas para você entender o contexto dessa mensagem, nós temos que abrir aqui uma informação. Quando essa mensagem está sendo pregada, Jesus ele tem um propósito. O propósito de Jesus, ao pregar o Evangelho Eterno, é que a sua igreja deixe de estar escravizada ao pecado. Então a gente pode pensar o seguinte: mas esse negócio de ir para a igreja, você tem que parar com um monte de coisa para poder ser da igreja. Ele fala assim: eu estou na igreja, a gente é escravo da igreja. Se você está fora da igreja, você é livre. Mas você é livre. Você quer parar de beber, você não consegue. Você vai fumar, você não consegue. Você quer mudar o estilo de vida, você não consegue. Então nós somos escravos daquilo que nos aprisiona. E nós somos escravos de uma coisa maior, que é o pecado. E a liberdade é algo que todos nós sonhamos. A liberdade, o desejo de ser livre, é o desejo de todo ser humano. Nós já nascemos meio perturbados das ideias para poder ter liberdade. A criança nasce e ela começa a caminhar ou engatinhar, ela sempre vai tentar fugir de alguma coisa para um lugar mais longe, ela vai tentar se aproximar de algo, porque a gente tem essa sensação de querer conhecer o desconhecido, de saber coisas novas. Nós temos que estar vivendo essa questão da liberdade. O problema é que a minha liberdade sempre vai estar interferindo na liberdade do outro. Então você tem que achar um equilíbrio nesse processo, porque a nossa liberdade, ela sempre vai interferir na liberdade do outro. Eu contei para vocês esses dias o exemplo de uma pessoa que decide beber e dirigir. Ela está usando da liberdade dela, mas quando ela causa um acidente, ela interfere na liberdade do outro. Então, quando você casa, você também está, se ali para casar, escolher com quem você vai casar. Mas o problema é que quando você tem um problema no casamento, você vai precisar de alguém para te ajudar no seu casamento. Aí envolve família, envolve líderes, envolve terapeutas, envolve um monte de coisa. Você é livre para comer o que você quiser, do jeito que você quiser e a quantidade que você quiser. Mas a sua liberdade, em algum momento, vai atrapalhar alguém que era para estar dormindo em casa para te atender no hospital, alguém que era para estar dormindo vai ter que te levar para algum local, percebe? Então, não existe liberdade plena enquanto estivermos aqui nessa terra, porque a nossa liberdade está relacionada com a liberdade do nosso próximo. O problema é que Satanás começa a pregar isso, que você tem liberdade, você tem que ser livre para ser quem você quiser, livre para você escolher sua opção sexual, livre para você escolher o que você vai comer, livre para você poder usar a roupa que você quiser. E aí você vai começando a ouvir esse monte de coisa, você acredita nessa baboseira. E você não consegue entender que as pessoas, elas precisam de liberdade, mas a nossa liberdade sempre vai limitar a opção de alguém. Nas férias a gente estava em Maceió, e aí a gente foi ao shopping, e a Michelle entrou no banheiro. E quando ela entrou no banheiro feminino, tinha uma pessoa homossexual. Lá, a minha filha tinha 5, 6 anos. Aí ela não fala baixo, né? Mãe, por que ele está no nosso banheiro? A pessoa, com certeza, não gostou, porque não é educado, né? Uma situação dessa. A pessoa tem essa verdade bem, mas ela não pode ficar constrangida pela situação,
Porque o mundo não é assim, é algo diferente. E uma criança, ela tem a liberdade de pensar diferente. Percebe? Então, liberdade completa, nós não vivemos esse mundo. O que Cristo está te oferecendo aqui não é a libertinagem de fazer o que você quer. É a liberdade de você poder fazer escolhas segundo a palavra de Deus e segundo a vontade de Deus. E Deus dá 3 mensagens que vão te ajudar a ser liberto do pecado. Essas 3 mensagens, ela convida você a viver uma experiência de liberdade. Essa liberdade que vai partir de dentro do seu coração. É uma liberdade que é apresentada nas histórias finais da terra. Por quê? Porque a liberdade plena só acontece quando Jesus voltar a essa terra e nos libertar completo do pecado. Agora, existe uma liberdade uma falsa liberdade que nós dizemos ter hoje, que é em relação à adoração. Não importa onde eu estou, o importante é estar falando com Deus. Será? Não importa com quem eu me relaciono, o importante é eu estar fazendo as minhas orações. Nós acabamos vivendo um mundo de falsa adoração. A gente começou a confundir a adoração com prestar culto. Os pagãos prestam cultos, eles levam uma oferta, eles participam de ritual e depois eles voltam para sua casa e acabou isso. Nós cristãos, nós prestamos adoração a Deus. A adoração, você vai entender um pouco mais para frente o que ela significa. Por isso eu digo no capítulo 14 de Apocalipse, mostra para nós que a chave para você ter liberdade é você seguir Jesus. Mas você pode pensar, peraí, mas os discípulos seguiram Jesus e terminaram mortos. É uma coisa meio distante da nossa realidade. Não é o que nós desejamos. Mas a liberdade que Jesus promete não tem a ver com esse mundo. A liberdade que Jesus promete, ela tem a ver com o reino eterno. E aqui no capítulo 14 de Apocalipse, a partir do verso 4, diz o seguinte. Verso 6. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Dirigiu-se outro anjo segundo, dizendo: caiu aquela grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também eis beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essas são as 3 mensagens angélicas. Nós vamos fazer uma avaliação a respeito delas hoje. Nessas 3 mensagens nós podemos perceber alguns detalhes. Primeiro, nós temos 3 anjos, e os 3 anjos estão voando com a mensagem de advertência. Esses 3 anjos não são eles que estão pregando a mensagem. Esses 3 anjos representam o povo de Deus, o povo remanescente que vai pregar essa mensagem. A mensagem de temer a Deus, a mensagem da queda da Babilônia e a mensagem do juízo final, que está muito próximo de estar acontecendo. Esses anjos voam pelo céu porque eles têm rapidez, eles têm necessidade que essa mensagem seja alcançada no mundo todo. Então, você percebe que a essência da mensagem, ela permanece. Uma mensagem de urgência. Lembra a mulher no deserto? Deus põe a mulher perseguida pelo dragão, Deus põe as asas nela e fala para poder fugir. Agora, um pouco antes, Deus está colocando essa situação que, apesar de o capítulo ser antes, a experiência nada não. O capítulo é da mulher que era antes também. Mas assim, essa situação acontece após esse momento final da história da terra. E aqui vem a primeira mensagem dizendo: temam a Deus e glorifiquem o nome dele, pois a hora do seu juízo chegou. O que nós podemos entender por temer a Deus? Temer a Deus
vou dizer para você, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciar o nome dele. Temer a Deus tem a ver com respeitar a pessoa diante de quem você está. A gente às vezes tem dificuldade de respeitar o nome de Deus. A gente tem mais respeito pelo policial quando é parado na blitz do que com o nome de Deus. Quando Deus fala para você dar uma palavra na Bíblia e avaliar suas orações, avaliar a sua vida, às vezes você nem dá muito valor. Mas quando a blitz para você ali e pede o documento, na hora que já começa a assustar, você pode ter tudo certo, mas já causa aquela impressão. Quando você vai em uma cerimônia importante, aquele ambiente você causa um certo impacto, você cria um respeito pelo ambiente. Só que quando a gente vai para a casa de Deus, a gente não consegue. Você vai para um consultório médico e lá tem uma plaquinha escrita: não converse, não fale no telefone. E na igreja a gente não tem esse mesmo princípio. Por quê? Porque Deus não é tão importante? É porque o nosso conceito de reverência ele ainda é muito equivocado. A gente não reverencia a Deus pelo silêncio. A gente reverencia a Deus pelo respeito ao que Ele está me dando oportunidade no momento. Conversar na igreja, deixa eu dizer para você, não é falta de reverência, é falta de educação. Porque onde uma pessoa está falando, as outras pessoas fazem o quê? Tem que estar ouvindo. Na sala de aula, não é a mesma coisa que acontece? Então, a gente tem que aprender alguns princípios. Temer a Deus tem a ver com você se entregar por completo a alguém, ou no caso, a Deus, e dedicar a sua total atenção. Isso é reverenciar alguém. As pessoas reverenciavam vocês. Como é que você mesmo reverenciava o rei? Se prostrava perante ele e demonstrava o quê? Quem tem o domínio? O rei. Quem tem a autoridade? O rei. A Bíblia fala: o povo que vai vivendo essa volta de Jesus tem que aprender a temer a Deus. Se Deus está dizendo que isso deveria acontecer, eu creio, porque eu vou dizer para vocês, a nossa geração não reverencia o nome de Deus. A nossa geração tem dificuldade de adorar e prestar reverência a Deus. Eu passei ontem vi um grupo de jovens saindo para a encenação, que provavelmente vai acontecer amanhã. Achei bonito. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, por que uma vez no ano só? Por que a gente está comemorando uma data especial ao invés de comemorar a presença dessa pessoa todos os dias da nossa vida? Por que a gente não resolve referenciar a Deus em momento específico e não consegue permanecer nessa reverência? Temam a Deus, não tenha medo do nome de Deus. Você não pode ter medo de Deus. E aí depois ele diz: glorifiquem a Deus. O que é glorificar a Deus? Glorificar, dar glória. Dar glória você só consegue dar glória, glorificar algo quando você tem um motivo de gratidão. Então, para você conseguir glorificar a Deus, você tem que ter algo a agradecer a Ele. Quanto tempo do seu dia você gasta para agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem oferecido a você? Eu falo que agora de nós faz aquela oraçãozinha de sempre: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pelo que aconteceu, abençoa a minha noite, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pela noite que eu tive, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pela comida, Senhor, me deu, em nome de Jesus, amém. É ou não é? É o que a gente faz. Mas sabe, eu falei no começo dos primeiros cultos, eu consegui entender a importância de uma eletricidade quando eu estava lá na África, lá tomando banho de canequinho, porque não tinha água quente, não tinha ali a energia para poder ligar o gerador, que vai, a bomba que vai levar o encanamento. Eu falei: rapaz, eu tenho água, mas eu não tenho energia, então os dois, eu preciso dos dois, faz muita diferença. Aí eu comecei a pensar na importância do ar puro. O dia que eu estava correndo na beira da estrada, passou aqueles caminhão com aquela fumação na preta. Você é doido, pai, desmaiei com aquela fumação. Aí eu falei: rapaz, o ar puro faz diferença. Hoje, correndo assim na beira da terra ali, eu respirando, gente, é diferente. É diferente. Eu estava correndo nessa pessoa, que privilégio poder respirar uma rua. Que privilégio poder estar aqui 5 horas da manhã, igual um doido no meio da rua. Mas é um privilégio. Eu consegui ver Deus através da criação. Eu consegui ver situações simples da vida. E quando eu faço isso, eu aprendo a glorificar a Deus. E ele fala o seguinte: glorifique a Deus, por quê?
porque a hora do juízo chegou. Nesse momento, antes da volta de Jesus, ele fala que o juízo começa a acontecer. Nós vamos estudar os domingos, a partir do próximo domingo, vamos começar a estudar esses temas. Um pouco mais sobre o juízo, mas só para você entender. A maior parte das pessoas conseguem entender que juízo vai acontecer quando Jesus voltar. E aí as pessoas vão poder decidir se querem ou não seguir Jesus. Deixa eu te dar uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que quando Jesus voltar, realmente vai haver um juízo. Mas, na verdade, vai ser só o final desse juízo que vai estar acontecendo. A notícia ruim é que você só tem a oportunidade de estar adorando a Deus e de você decidir de que lado você vai estar enquanto houver fogo divino. Enquanto você estiver respirando, você pode escolher que lado você vai estar nessa história. Por isso, escolha estar ao lado de Cristo enquanto tem vida. Existe um juízo, sabe? E João fala mais ou menos o seguinte, que aquele que crê não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, aquelas pessoas que vivem longe de Deus, automaticamente, elas são entregadas ao coração a Cristo, não passaram pelo batismo, essas pessoas automaticamente já estão livres do juízo. E você vai entender isso aí só se você gastar um tempo mais para estudar. Então a mensagem é urgente. Por que ela é urgente? Porque nós precisamos de abrir os olhos da nossa geração. A mensagem é urgente porque nós precisamos de aprender a dar glória a Deus. Nós cremos que estamos próximos ao nosso Jesus, nós temos que aprender a agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem oferecido. E nós temos que pregar para as pessoas que não tem que estar acabando. Tem gente que vive como se Jesus não fosse voltar. Fala que quer Jesus voltar, mas não vive como se Ele estivesse voltando. Por isso, tema a Deus, glorifique o nome dEle. Fale para as pessoas que o juízo está chegando. Não para dizer para as pessoas, igual fez esses dias no sermão, para mim não existia mais, mas é até triste de ver o irmão pregando. O teu nome pode ser passado no céu nesse momento. Por isso, cuidado, porque Deus está vendo o que você está fazendo. A visão que passa é um Deus carrasco que está doido para achar o seu erro, para poder acabar com a tua vida. Deus não é esse Deus carrasco. A mensagem está certa. Nesse momento, o Deus não pode estar sendo lançado no céu. E isso é algo muito bom. Porque só vai a juízo quem tem chance de ser absolvido. Só vai a juízo quem tem chance de ser absolvido. Então, quando a Bíblia diz, olha, teu nome vai passar pelo juízo, você fala, amém. Porque eu tenho chance de receber a redenção. E qual é o preço de você passar por esse juízo? Ou como é que você vai ser liberto, absolvido desse juízo? Qual que é o preço pago? Qual que é o... Como é que fala o dinheiro que paga para a pessoa para trabalhar? Fiança. Qual que é a fiança? É o sangue de Cristo. Frios, eu sei essas coisas para que não pequeis. Se todavia eu pecar, Jesus sabia que você pecar e queria pecar. Nós temos um advogado. E agora é o seguinte, você está no meio do juízo. Tem um monte de coisas escritas do seu lado. Tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você quer mal e gera uma coisa ruim, tem um monte que está anotando. Tudo de bom que Deus te levou a fazer, todo pensamento, toda vez que você abrir mão de si para poder fazer pelos outros, tem um anjo do céu que está matando. E tem um outro livro na Bíblia, que é o livro da vida. Quando você entrega o seu coração para Jesus, seu nome é escrito lá, no livro da vida. E esse livro da vida, a verdade é que você faz parte disso. Jesus, ele olha para aqueles livros e ele vai começar a passar livro por livro. Toda vez que você pede perdão, a Bíblia fala que Deus faz o quê? Ele apaga o seu pecado. Literalmente, isso acontece. Ele apaga o teu pecado. Porque não tem como Satanás te acusar daquilo que Deus já te perdoou. Por isso, irmão, você tem um Deus poderoso que está disposto a te perdoar. E por que você aí não está pedindo perdão a Ele por aquilo que mais te incomoda na tua vida, ou aquilo que mais te afasta dele? A gente tem vergonha, não, mas eu quero pedir perdão de novo. Deus vai para você e fala, como assim de novo? Não estou te entendendo.
E quando você pede perdão a Deus, Deus apaga, Deus esquece e tudo começa de novo. Se você pedir 3 vezes no dia, 3 vezes. A questão é que Deus, se Deus algum dia não quiser te perdoar, a questão é se você algum dia vai esquecer de pedir perdão. Esse é o grande diferencial. Por que nós fazemos isso? Porque aqui tem o grande segredo da história. Como é que eu vou ver essa mensagem? Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Como é que você vai temer a Deus? Adorando a Deus. Como é que você vai glorificar o nome de Deus? Adorando a Deus. Como é que você vai estar preparado para o juízo de Deus? Adorando a Deus. Mas é a pergunta: então, o que é adorar? Vamos fazer aqui, ó. Quem gosta de doce? Quando eu penso em exemplos, eu já penso nos doces, né? Porque eu sou uma formiguinha. Né? Então, assim, quando fazer a visita e tal, não faz doce não. Me ajuda. Me ajuda. Mas mais ou menos o seguinte, ó. Você tem a opção de comer ali, ó. São 2 doces. Você tem um pudim, bonitão, sabe? E você tem mousse, não sei. Outra coisa, mousse de maracujá. Tem ali 2 pratos bem disputados com um, aquela coisa que você fica olhando. Aí você fala o seguinte: qual que você prefere? Você só vai poder comer um dos 2. Qual que você prefere? Você vai escolher qualquer que você quiser, não é assim? Então essa pergunta, qual que você prefere? Você vai dar o quê? Uma preferência. Você vai estar antes, vai estar colocando esse à frente, vai dar uma pré-referência. Qual que é a sua pré-referência? Aí você fala assim: olha, eu prefiro o pudim, porque eu adoro comer pudim. Por que você adora comer pudim? Porque tem uma preferência na tua vida. Não quer dizer que o maracujá, o mousse lá não é bom, mas você adora aquilo que está à frente da sua vida, da sua escolha. Aí vem a questão: Deus quer que a nossa geração aprenda a adorar a Deus. E a pergunta que eu te faço é: você tem adorado a Deus? Deus tem estado à frente da sua referência? Ou será que você está ficando colocando a sua referência à frente de Deus? Eu tenho umas coisas que sempre mexem comigo. Eu lembro como testemunho da irmã que veio conversar comigo e falou: pastor, meu casamento é assim. E eu falei: olha, complicado. E ela falou assim: Deus não quer que eu seja feliz. Eu falei: tá certo. Por isso eu vou me relacionar com o fulano de tal. Ele vai ser uma pessoa maravilhosa. Aí eu falei: irmã, Deus não quer que você seja feliz, mas Deus também não quer que você quebre a palavra dele. Porque se Deus é referência, o seu sentimento não pode ser mais importante do que o plano de Deus para você. Se você tem Deus à frente da sua vida como referência, a sua adoração vai ser genuína. Se Deus ele está à frente dos seus negócios, Deus está à frente das suas escolhas, pode ter certeza que os planos dele também vão estar na sua agenda. Você não pede mais Deus para abençoar os seus planos, mas sim Deus para colocar você nos caminhos dos planos dele. Esse é o diferencial da adoração. Então, adorar não é você prestar culto. Ir para a igreja é prestar culto. Os pagãos prestam culto. Nós adoramos a Deus. Você pode sair de casa agora, mas você deu preferência a estar na igreja. Percebe? Agora, se você estiver aqui na igreja e pensando no jogo que está acontecendo, pensando na comida que você tem que chegar em casa para comer, na casa que tem para limpar, no trabalho que tem para fazer, você pode estar na igreja, no local de adoração a Deus, mas você ainda vai estar dando preferência às suas necessidades. Por isso Deus fala: a última geração é a geração que vai aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Isso é adorar a Deus. Pastor, mas adorar a Deus em que sentido? E eu vou gastar um pouco mais de tempo nessa primeira mensagem, que para mim é a mais urgente, é a que nós estamos vendo agora. Pastor, mas adorar a Deus em que sentidos da minha vida? Dar preferência a Deus em que sentidos da minha vida? Lembra que eu falei? Você adora a Deus quando você, e eu acho que é Apocalipse 14, ele volta, faz a gente voltar para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2.
A Bíblia fala no capítulo 1, capítulo 2, que Deus criou o mundo, e quando Deus criou o mundo, não se engane, tudo está perfeitamente colocado no seu devido lugar. Deus não podia criar as plantas sem eles preparar a terra, e não podia preparar a terra, e nem mesmo aquele ambiente para criar as plantas sem preparar o lar. Então, assim, tudo está devidamente colocado no seu devido local. Perfeitamente. Deus vai criando cada aspecto da vida. Cada detalhe da criação é uma necessidade que o ser humano tem. Cada detalhe da criação é o cuidado de Deus olhando para as necessidades que você tem. E às vezes você nem percebe. Aí Deus faz lá o mar, Deus faz aquele monte de luz, é gostoso. Mas tem algumas coisas que eu queria destacar aqui que Deus deu. Lá na criação, a Bíblia fala que Deus ele deu algumas responsabilidades para o ser humano. A primeira delas, ele fala que Deus deu um estilo de alimentação. Qual é o estilo de alimentação que Deus deu? Vou dizer, não era nem vegetariano. Eles deviam comer frutos e sementes. Era batata, esses três, não dava mais cardápio daquela época, não. Então, assim, era um negócio muito mais restrito, mas que dava vigor e muito mais vida. Então, lá na criação, João vai dizer o seguinte: volta a adorar a Deus, dando atenção à sua alimentação. Você adora a Deus quando você come. Por isso, não tem a ver se a pessoa é carnívora, se não é, se a pessoa é besta por ser vegetariana ou não. Tem a ver com adorar a Deus, tem a ver com você comer para glorificar a Deus. A gente não pode só correr para perder peso, a gente tem que correr para poder cuidar do tempo do Espírito Santo. Você tem que fazer atividade física, irmão, porque o seu corpo é um treino que Deus usa para te salvar, para poder falar contigo. Como no solar, beba água. Beber água não estresse. Ou um negocinho que você tem que ficar se esforçando para poder beber. Mas pode beber um copo de água no dia, tudo bem, não. São 2 litros pelo menos. Dependendo do teu peso, até 3, 4 litros. Então, quanto mais gordinho for, mais água tem que beber. Então, irmão, pegue o peso que beber menos água. Esse é o segredo. Mas lá também, a Bíblia fala, Moisés, ele fala que depois Deus criou, aí Deus deu um presente para Adão e Eva. Qual foi o presente que Deus deu para eles? No jardim, no Éden. Deus deu ao homem a missão de trabalhar. Gente, a nossa geração não quer trabalhar mais. A nossa geração não quer ter esforço físico nenhum. Antigamente tinha que lavar roupa, ir lá na beira do rio, pegava um balde lá, cagava na cabeça ao tonel, e aí tinha que levar para até um lugar, longe às vezes, ele pegava a roupa, ficava na beira do rio lá esfregando. Era complicado. Quando veio a modernidade, veio o ferro de passar roupa, que tinha lá o carvão, se fazia, pegar cinza lá, o carvão do fogão a lenha. Os mais novos pensando, o que é isso? Não? A brasa, isso, pegava a brasa, colocava dentro do ferro, e aí esperava secar lá. Aí quando nós começamos a evoluir um pouquinho mais, pegava a panela, deixava a água ferver, e a panela passava pela panela assim, quando a roupa assim, para dar uma coisa amassada. Tinha um negócio para a sua evoluir, as mulheres começaram a pegar o ferro de passar roupa e passar o cabelo. Então você não fica mais criativo, sabe? Aí inventava o ferro de passar cabelo. Você chama de chapinha. Então assim, a gente passa tudo hoje. E assim, é mais prático. Aí você tem que colocar a roupa, agora você tem a máquina, joga lá, a máquina lava e a máquina seca. Só uma entrega dobrada. Em vez de você ter máquina que entrega roupa, dobrada também. Se você quiser, tem. Tinha que fazer fogão, tinha que pegar a lenha. Eu lembro quando era criança, meu Deus, eu sou muito velho assim, mas eu andava na cidade assim, pegando lenha com a minha avó, tinha maior vergonha. 8 anos de idade, mais ou menos, andando com a minha avó para a cidade, pegando lenha, para poder colocar lá no fogãozinho. E aí depois tinha que fazer toda aquela situação. Era difícil. Hoje você aperta o botãozinho, tem que fazer comida. Eu vou lá pegar aquela comida toda embalada, cheia de química, para poder fazer com que é mais fácil. Nosso povo não quer mais trabalhar. Aí Deus falou assim: Adão, vou te dar um presente. Do jardim, você tem que trabalhar nele. Mas eu vou te dar um presente. Você vai dar uma dor de cabeça, não é? Deus fez o casamento. Deus fez o Adão e a Eva, não foi Adão e Eva. Deus não fez Eva e Eva. Foi Adão e Eva. Ah, mas é falta de respeito. Não é falta de respeito.
Isso é uma coisa muito clara. As coisas se encaixam. Deus fez um casamento para ser vivido e para ser abençoado. Nós adoramos a Deus quando o nosso casamento está diante de Deus. E Deus fez no sétimo dia uma coisa muito especial. Deus descansou, abençoou e Ele fez uma última coisa. Ele santificou. Santificar é separar. Deus separou aquele dia para ser um diferencial na sua vida. Deus separou esse dia para poder ser especial para você. Então, irmão, e a nossos amigos que não conhecem a mensagem do sábado ainda, o sábado é um presente de Deus para você. E ele precisa voltar a ser guardado e vivido como Deus planejou. Todo mundo diz que tem que estar um dia da semana. Você não acha estranho isso? E como é que a gente diz que é o sábado, todo mundo diz que é o domingo? Tem um negócio estranho nessa história. Por isso, adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Obedecer a Deus significa cumprir os mandamentos de Deus. Obedecer a Deus é você dar glórias a Ele. E Deus é adorado e glorificado quando o caráter dele é transmitido através da sua vida. Então, quando as pessoas veem você com um estilo de vida diferente, elas não têm que estar preocupadas com a roupa que você usa e muito menos com simplesmente o nome da igreja, com as doutrinas da sua igreja. As pessoas deveriam ter interesse em nos conhecer e estar aqui na nossa igreja pelo tipo de caráter que nós temos. Olha, chegou onde tem gente que pode comprar, bora vender, porque esse aí tem palavra. Gente, nós não temos palavra hoje. As pessoas estão dizendo que não vão para a igreja porque tem muita hipocrisia na igreja, porque tem pessoas que ficam falando mal dos outros. A gente tem que ter cuidado com isso, porque nós estamos carregando o caráter de Deus junto a nós. A Bíblia está dizendo que chegou a hora do Cristo, o ministério de Cristo está acontecendo lá no céu, tem um julgamento acontecendo, isso é sério. Isso é importante. Você não pode estar passando, não pode estar passando. Mas se estiver passando, amém por isso. Amém porque eu tenho chance de absolução. E porque Jesus está bem próximo de voltar. Ele começa com os mortos, ele segue depois com os vivos, e o movimento acaba. E Jesus ele termina esse processo. É um juízo investigativo que depois eu vou explicar para vocês durante o processo dos nossos estudos. Nós temos que adorar aquele que é o Criador, aquele que fez todas as coisas. O outro anjo diz o seguinte agora: caiu a grande Babilônia, que fez a todas as nações beber no vinho da sua constituição. Essa segunda mensagem, eu não vou dialogar nela porque ela também é importante, mas ela não faz sentido se você não conseguir pegar a primeira. Mas ela está dizendo o seguinte, que Babilônia era uma cidade na planície de Sinear, muito antiga, e a ideia é mostrar que assim, tudo que aconteceu de errado, mas essa é uma imagem de como seria Babilônia nos dias do profeta Daniel, mais ou menos. Tudo que dava errado acontecia em Babilônia, mas no seguinte, constituição, tudo de errado é isso aí. Babilônia significa confusão. Então, Babilônia, de acordo com a palavra de Deus, é confusão. Então Deus falou assim: olha, primeiro o povo de Deus vai começar a me adorar, e tudo isso que eu te falei. Segundo, você precisa aprender a fugir da confusão, meu irmão. Não dá para você continuar servindo a Deus e ficar brincando com o diabo. Ou você é amigo de Deus, ou você está amizade com o diabo. Não dá para ser dois senhores. Ou Deus tem preferência, ou o diabo tem preferência. Por isso, a Babilônia, ela vai cair. E quando chega em Apocalipse, Babilônia representa as religiões falsas, os ensinamentos falsos. Para nós assim é muito estranho, porque a gente fica muito aqui travado, sabe? Mas se você começar a estudar um pouquinho, você vai perceber que existem cerca de 8 grandes religiões oficiais do mundo. 8 religiões. O cristianismo é uma das 8. Nem a maior de todas. Uma das 8. E entre os cristãos, só entre os cristãos, existem mais de 200 mil igrejas diferentes com pensamentos divergentes. O islamismo é o islamismo em qualquer lugar que você for. Shintoísmo é shintoísmo em qualquer lugar que você for. Budismo é budismo em qualquer lugar que você for. Cristianismo não. Cristianismo se espalhou de toda jeito, porque nós temos que respeitar
a liberdade, irmão, a tua liberdade acaba onde Deus começa. O nosso problema é ficar tentando agradar aos nossos desejos e entrar nessa confusão. Jesus fala, caiu pela Babilônia, meu amigo, a sua vida precisa se libertar dessa confusão de doutrinas falsas. Nós vimos da mulher que estava no Apocalipse 17, sentada sobre a besta, e uma besta escarlate. Essa mulher representando uma igreja, um grupo doutrinário que começou a enganar as pessoas. Tudo isso está de acordo com a palavra de Deus. Não vou falar muito sobre isso, porque eu já falei antes de ontem sobre esse tema. E aqui diz que Babilônia, ela deu de beber vinho a todas as nações. O problema é que aquela Babilônia não acontecerá enquanto a igreja estiver unida com o mundo. Aí as pessoas falam assim, pastor, mas a igreja está unida com o mundo porque as pessoas estão usando roupa assim. Irmão, a igreja está unida com o mundo porque há muito tempo nós temos sido mais egoístas do que as pessoas lá fora. A igreja está unida com o mundo porque há muito tempo nós estamos mais dentro dos nossos prazeres, dos nossos desejos do que na vontade de Deus. Nós temos dado mais preferência às nossas necessidades e satisfações do que o plano de Deus para a nossa vida. Sim, a igreja está unida com o mundo. Aquilo que a gente fala como externo, vestimenta, de entretenimento, tudo isso é só consequência daquilo que nós aplicamos no nosso coração. Porque se nós não começamos a adorar a Deus dentro da nossa casa, no culto familiar, se nós não conseguimos adorar a Deus dentro do nosso cantinho na palavra de Deus, meu amigo, pode ter certeza que se a palavra de Deus não for tua preferência, a palavra do diabo vai ser. A gente tem que ter cuidado com isso. É meio muito ouvir um negócio desse aqui, mas é verdade. O povo antes da voz de Jesus tem que aprender a adorar a Deus. E quando começar a adorar a Deus, o que vai acontecer? A Babilônia vai cair. E aí vem a próxima mensagem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também liberar do vinho do flor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua. Aí a terceira mensagem é o seguinte, olha, a primeira fala, se você tem que adorar quem? A Deus. Se você adorar a Deus, sua alimentação melhora, seu relacionamento melhora, você vai poder descansar, você vai ter uma vida melhor. Mas se você não adora a Deus, automaticamente você adora quem? A besta. E quem não adora a besta, quem adora a besta recebe uma marca na mão e na testa. Já vou dizer para você, não tem a ver com a maquininha lá do Covid, lá que o álcool em gel na mão e a maquininha do Covid na testa, não. Não é a TV que tem os dois X, não sei o quê. Tudo isso é uma coisa. O texto está falando sobre adorar. E o que é adoração? Já expliquei. A adoração é dar preferência a. Não importa se vai ser um chifrezinho ou não. O que o texto está dizendo para nós é que muitos vão receber a marca da besta, porque vão dar preferência àquilo que o mundo está ensinando, ao invés de dar preferência à palavra de Deus. Muitas pessoas estão dando preferência àquilo que o mundo diz. O teu patrão fala, estou precisando de você. Você dá um jeito. Já passou do horário, então você vai lá e você faz. Você faz a hora extra. Você faz um curso para poder morar. Mas quando Deus fala, meu filho, estou precisando de você, a sua resposta é assim, eu não posso, não sei, não consigo, não tenho tempo, está tarde, deixa para amanhã, deixa para depois. O mundo é drometeiro, nós temos que ter cuidado com isso. Porque quem adora a besta também vai beber da ira de Deus. Nós vamos ter estudo também depois sobre a marca da besta, sobre o selo de Deus. Mas quando a besta começar a matar o seu povo, uma coisa já vai estar clara: o selo de Deus já vai ser visto no meio do povo de Deus. E o selo de Deus tem a ver com a adoração. Nós aqui no sétimo dia entendemos que esse selo de Deus é o sábado. Porque a palavra de Deus ensina que o sábado é um sinal entre nós e Deus. O sábado ele me ajuda a colocar Deus à frente, porque afinal todo mundo por aí fora está pregando sobre domingo. E nós estamos pregando sobre o dia diferente dos outros. Nós corremos o risco de perder o emprego, de ter dificuldades com a alimentação da família, de passar dificuldades com pessoas conhecidas, com
com os familiares, porque nós estamos colocando Deus em prioridade. Isso é adoração. Ainda o domínio não é a marca da besta. Ainda não é. Mas eu vou dizer para você, eu tinha dificuldade de acreditar nisso. Eu nunca consegui imaginar que algum dia o mundo todo conseguiria se ouvir em torno de uma mensagem como essa. Eu acreditava porque Deus disse, mas eu não conseguia enxergar e visualizar isso aí. Mas a Covid me ensinou que isso é possível. A Covid me ensinou que isso é possível. Independente da religião, o mundo todo usou máscara. E ninguém sabia se a máscara de fato era efetiva. Todo mundo usou. Não importa a sua crença, usou a máscara. Ah, mas eu não quero usar. Mas você tem que usar. Porque se você não for usar, fique em casa. Quando foi? E você acha que vai ser difícil um dia todo mundo ter que se organizar por um dia da natureza, o dia para o mundo se restaurar, o dia para a família. Todo mundo precisa de ter um momento para ele parar. Você não acha estranho? Percebe? Então tem muito mais por dentro dessas mensagens. Deus está falando, olha, essa besta é um poder corrupto, essa besta ela representa aquelas mensagens que fogem da palavra de Deus, que faz para você, filho, venha ser remanescente, venha conhecer a palavra de Deus, abra a Bíblia, não espere que as pessoas digam para você o que você tem que fazer, o que Deus está dizendo. E ela termina dizendo aqui no Apocalipse 14, verso 12: aqui está a perseverança dos santos. O que é perseverança? Meu irmão, não dá para a gente entrar no tema agora, mas no capítulo 13 de Apocalipse diz: vai ter perseguição para quem não fizer aquilo que a besta tem. Vai ter perseguição. E quem for perseverante vão receber a salvação. Não porque fizeram algo, mas porque permaneceram em alguém. Esse é o diferencial do nosso Deus. E quais são as características do pessoal que vai ser perseverante? Os que guardam o mandamento de Deus e dão testemunho. Adoração. Colocar Deus à frente da sua vida. Isso é adoração. Por isso, a fé de Jesus, ela é essencial para guardar a lei de Deus. A fé de Jesus, ela é essencial para você dar um bom testemunho. E a fé em Cristo é a nossa única esperança. E você só vai conseguir ter fé em Cristo quando você passar pelo relacionamento com Ele. Por isso, pega a tua Bíblia, meu irmão. Abra a tua Bíblia, leia a tua Bíblia e permita a Deus fazer transformação no seu coração. Porque Jesus, Ele está oferecendo a você a verdadeira liberdade. Não tem a ver com usos e costumes, tem a ver com a liberdade do pecado, com a liberdade do mal. E em nome de Cristo Jesus, Ele vai fazer transformação na sua vida, amém? Hoje você vai orar para duas coisas. Você vai orar para que Deus possa te libertar de tudo aquilo que te impede de se relacionar com Deus. E você vai orar para Deus libertar aquele amigo que ainda não conseguiu estar na presença de Deus. Vamos lá? Então, enquanto você ora, reflita nessa música que o Márcio está cantando e adore a Deus através da sua oração.